Oiê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cafofo 013, eu sou a Tá. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer uma mudança aqui nesta parede atrás de mim, dá pra ver. Ela tá uma zona, tá cheia de bagunça e vou aproveitar depois pra arrumar a estante e reorganizar as coisas aqui, tá? E fica aí, espero que vocês curtam. Então, assim, a ideia principal, né, tanto desse vídeo quanto do canal, são fazer pequenas modificações na casa, tornando-a um pouco mais agradável, decorar, enfim, com o mínimo de custo possível, porque eu moro de aluguel, então assim, eu não vou pegar e ficar pagando para fazer filho na mulher dos outros, né? Então a gente faz mudanças que a gente consiga levar depois quando sair daqui, ou que tenham um custo zero, como essa. Então eu vou usar basicamente todos os restos de tinta que eu tenho aqui pela casa, guardados, e vou fazer uma pintura orgânica. Vou mostrar pra vocês a ideia, né? Vou mostrar o espaço primeiro aqui e explicar mais ou menos o que eu vou fazer. Então, a ideia é aproveitar todo esse espaço em branco atrás da estante e fazer um desenho que emoldure essa parte. Então, isso aqui vai sair, essa parte, tá? A estante volta pro meio dessa parede e os desenhos em volta completam e ornam com a parte da estante que vai sair toda essa bagunça de cima. Enfim, vou reorganizar para deixar somente os livros, né? E as decorações nerds que tem, tipo o meu Batman continua aí, né? E o restante de bagunça sai. Essa é a ideia, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Então a ideia é pegar esse esboço que eu fiz, que provavelmente vocês não vão entender absolutamente nada. Eu fiz esse esboço mais ou menos lá no serviço, quando eu tava entediada. Então a ideia é passar isso aqui para cá. Iremos conseguir? Veremos. O bom é que se ficar ruim a gente sempre pode pintar por cima, né? Então, o que eu vou precisar? Eu vou usar os restos de tinta que eu já tenho aqui em casa. E aí você pode usar aí a tinta que você tiver. Não precisa necessariamente ser tinta de parede, tá? Ou você compra, ou se você tiver só... eu só tenho tinta branca. Compra aqueles xadrez, sabe? Pra trocar a tinta, pra fazer o tom que você quer, o que você precisa. E o restante, pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei essa caneta aqui, que eu vou usar outras vezes, porque eu não vou gastar tudo aqui, que é a caneta Pintor, tamanho B, tá? Da Pilot. Foi a única coisa que, se eu não me engano, acho que foi R$38. Mas, pra mudança que eu pretendo fazer aqui, eu acho que compensa bastante, né? Porque se eu fosse pagar alguém pra fazer esse desenho pra mim, ia sair muito caro. Né? Enfim, eu espero que vocês curtam, fiquem aí, acompanhem até o final do vídeo pra ver se vai ficar bom, se não vai. Me deixa a tua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o teu joinha, tá? Se você puder compartilhar esse conteúdo pra chegar pra mais pessoas, eu agradeço imensamente. Agora vamos botar a mão na massa, né? Porque isso demora pra caramba pra ficar pronto, porque são várias demãos de tinta que eu vou precisar dar.
Oi, gente, passou uma semana já de quando eu comecei o mural. Demorou pra caramba pra chegar a caneta que acabou, porque eu usei na parte preta essa caneta aqui da Pilot. Eu tava com um tempo curto pra poder fazer esse mural e acabei pegando na Calunga, que, diga-se de passagem, eu não recomendo pra ninguém. Assim, é uma papelaria legal, mas se você tiver que comprar, você vai lá e compra na loja, entendeu? Porque o serviço de entrega deles é simplesmente uma merda. Então, assim, eu fiz, o prazo máximo de entrega eram 2 dias úteis, o que era pra ter chegado na terça-feira passada, e eles foram me entregar isso nessa última segunda-feira agora. Eu tô gravando isso numa quarta. Era pra ter chegado na semana passada, na segunda-feira, na terça-feira, quer dizer, mais de uma semana de espera, entendeu? Foi assim, o cúmulo. Mas enfim, a caneta é boa. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu terminei já o mural. Ó, essa parte aqui. Então, na verdade, o que tinha faltado era pra fazer essa parte aqui preta e o contorno dessa grande aqui e arrumar uns detalhezinhos na Lotus. Então, ó, terminei tudo. Ficou desse jeito. E agora eu vou arrumar a estante, que eu vou limpar pra poder colocar ela aqui, porque é a parede da estante, né? Como é que ficou? Com a minha estantezinha aqui, já viu dias melhores. Cobri uma parte, lógico, né? Mas a ideia era essa mesmo, era só pra deixar um fundinho legal. E isso. Porra, eu não achei que ia ficar tão legal, sabia? Então, gente, considerações finais. Tem algum desenho certo pra poder fazer essa pintura orgânica? Não. Você faz do jeito que você quiser, você usa as tintas que você quiser. Se você não tiver... Isso aqui foi tudo feito com resto de tinta. Então, na verdade, o que eu gastei mesmo foram nessas canetas da Pilot, que uma custou 32 e a outra custou 38, porque eu comprei em lojas diferentes. De resto, e outra que eu achei uma tinta acrílica preta depois, aqui no armário, então se bobear eu nem precisava ter comprado isso aqui. Mas, por outro lado, ela é super prática para fazer contorno. Então, assim, eu acho que é um investimento que vale a pena, porque, assim, se você for fazer tudo no pincel, dá pra fazer, mas vai levar um tempo do caramba. Então, assim, as cores, a composição que você vai fazer, o desenho que você vai fazer, é o seu critério. O importante é que, assim, dá pra fazer e com custo mínimo. Porque essa parede toda, se eu fosse pagar alguém pra fazer, não ia sair por menos de 300 mano. No mínimo, no mínimo. E, assim, se eu tivesse que fazer na casa de alguém, eu não cobrava menos que 500. Porque isso aqui dá um trabalho. Mas, assim, pra fazer em casa, eu acho que, vale super a pena, entendeu? Até pra você fazer pra outras pessoas ganhar uma grana aí. Essas canetas da Pilot não tem só preta, tá? São várias cores, então se você quiser fazer um desenho e os detalhes das pontas, que é mais difícil de fazer com o pincel, que você tem que ter uma habilidade um pouco maior, né? Uma certa experiência com pincel. E se você não tiver, você pode usar caneta, porque aí é basicamente contorno que você faz com uma canetinha, né? Deixa eu mostrar a ponta dele pra vocês. Essa aqui é 8.0, tá vendo? Ela é chanfrada, tipo marcador de texto. Então, e ela tem várias espessuras. As mais finas é tipo canetinha, o bico dela, né? Então é mais fácil de controlar. Dá pra você usar só caneta fina e depois ir pintando no meio, mas é aquilo, vocês viram a quantidade de preto que tem no painel. Foram 2 canetas, porque esse preto puxa demais. E pelo que eu li na propaganda dessa caneta, as cores claras cobrem tinta escura. Então dá pra fazer desenhos, enfim. Aí fica a teu critério. A única coisa que você tem que, independente do desenho que você for usar, é dar uma olhada, uma programada assim melhor, um planejamento com relação à composição do teu desenho. Aonde que você vai misturar as cores ou as formas, entendeu? Para não ficar, por exemplo, tudo de um lado só
e do outro não ter nada, entendeu? Então você dá uma equilibrada nessa parte da composição com relação ao peso de cada peso, né, entre aspas, de cada forma. Tá? Mas assim, é tudo muito livre, porque o legal de arte é isso, né? Não tem certo e errado, né? Então, cumpriu o que você queria, tá valendo. E se a tua intenção foi não passar nada também, tá valendo também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar teu like, porque eu acho que esse vídeo mereceu muito. Se puder, compartilha pros amigos, enfim, que ajuda pra caramba o canal. E se você não é inscrito, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.